Então nós falamos sobre a aliança e agora vamos falar sobre a promessa. Essa promessa que vai ser o fio condutor da história do Antigo Testamento. A partir daqui então vai se desenvolver essa espera por aquele que haveria de redimir o homem e toda a criação. Todos os profetas do Antigo Testamento de alguma maneira apontassem para ela. Esse descendente que viria da mulher, ele seria aquele que quando nascesse, vivesse, ensinasse, morresse, ressuscitasse, ele ia anular o efeito da queda, anulando a morte que foi imposta aos homens, sobre a vida daqueles a quem Deus escolheu para o conhecer. Nós vimos que em Gênesis capítulo 4, após a queda do homem e a expulsão do jardim, no primeiro filho que a mulher tem, ele diz, porque do Senhor, o Senhor me deu um varão. Ela já pensava que seria a promessa cumprida do descendente. Mas não é assim. Deus vai trabalhando na história do seu povo, desde a promessa dada da aliança a Abraão, a Isaac, a Jacó, depois a Moisés. Vai fazer, ele diz, eu fiz um povo que não era povo. Ele prepara o povo, prepara a terra, coloca esse povo na terra. Ali a história de Josué vai mostrar isso. Essa conquista da terra, estabelece o povo na terra, lhe dá as leis, mas ele diz, aguarde ainda. E o povo então vai caminhar nessa expectativa dessa palavra que não volta vazia. A questão da promessa, quando Deus a dá, quando ele dá a sua palavra dizendo que viria o descendente, ele vai revelar que não vai se cumprir conforme a obediência do povo. Porque em muitos momentos da história de Israel, esse povo vacilou. Porém, Deus permanece fiel ao que prometeu, porque a sua promessa, ela não está firmada na circunstância, nem na obediência do povo, mas no caráter daquele que prometeu. Essa relação de espera do povo é um convite de Deus a conhecer o seu caráter fiel. Foi Ele que planejou, é Ele que vai cumprir, porque a sua palavra não pode voltar vazia. Quantas vezes o povo de Israel ficou vacilando, ficou temeroso, ficou com medo, porque não via se cumprir o que Deus prometera, ou porque cansou-se de esperar, e Deus envia a sua palavra através dos seus profetas para dizer, vai ser assim. Ele usa Isaías prometendo como seria o Messias. Isaías 7, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías 9, ele vai dizer que ele será um maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Ele vai desenhando as características desse Redentor que viria e confirmando a esperança no coração do povo de Israel. Há um texto em Números que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumprirá. Os grandes impérios não estavam nem aí para isso. As grandes construções humanas não percebiam que, de alguma maneira, eles eram instrumentos de Deus para completar o seu plano e o seu propósito no dia da sua visitação. Essa é a expectativa do advento que nós cultivamos, a expectativa do cumprimento da promessa. Não é a ação humana, não são os grandes impérios, mas é o zelo do Senhor por sua palavra, que Ele prometeu conforme o seu próprio caráter fiel. Ele o fará isso, ele está apontando, dizendo, virá o menino que vai nascer da virgem. O mundo não compreende esse caminho trilhado por Deus para cumprir a sua palavra. Porque nós estamos acostumados a um caminho que, de certa maneira, as formas, a maneira de se compreender o mundo é palpável. Não estou dizendo que Deus vai fazer um caminho que é incompreensível, é irracional. Não, passa pela nossa racionalidade, mas não passa pelo nosso controle, porque é Deus que estabelece. Então ele diz, a virgem conceberá, e tem uma razão de ser virgem. Tem uma razão para isso. O nascimento virginal do Senhor tem uma razão de ser teológica. Mas ele está dizendo, não é um caminho tão compreensível para os homens, mas é o caminho que Deus estabeleceu. O que Deus requer dos homens é descansar e esperar para que Ele cumpra a sua palavra. Quantas vezes nós não
vacilamos porque desconfiamos. Quantas vezes nós nos perguntamos, será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho que Deus escolheu? Será que é assim que Deus fará? É por isso que ele promete aqui para Isaías, dizendo: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Para mostrar que os caminhos de Deus, a forma de Deus agir, não é a nossa forma. Nós concorremos com Deus porque queremos o controle das coisas. Mas o caminho da promessa vai nos mostrar que cabe a nós submetermos a Ele, a sua vontade, descansarmos na sua soberania. E é difícil isso. É desafiador. Mas ele vai mostrar que o caminho é esse. Pensar sobre a promessa de Deus é experimentar um lugar de descanso e confiança no Senhor. Porque muitas vezes eu e você temos expectativas. Criamos expectativas. E muitas vezes, muitas das nossas expectativas não estão baseadas na palavra de Deus. Mas aquelas expectativas que estão baseadas na palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que Ele cumpre. O apóstolo Paulo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando ele entende a promessa de Deus, quando ele entende que Deus cumpre a sua promessa, ele põe a sua vida à disposição desse Deus e ele consegue entender que todas as coisas que acontecem na sua vida contribuem para o avanço do Evangelho. Nessa mesma carta ele vai dizer isso. As minhas aflições contribuíram para o progresso do Evangelho. Quando nós entendemos que Deus cumpre a sua promessa em Jesus Cristo e que haverá de cumprir a sua promessa que diz que um dia Ele voltará, a nossa vida passa a fazer sentido quando nós vivemos para a sua glória. Quando nós vivemos compreendendo que os movimentos da vida, eles estão construindo a história de Deus para que ela se concretize no dia da sua volta. É colocar a sua vida à disposição de Deus. É olhar para como nós lemos no Salmo 90, para os momentos de dores e pedir a Deus: Deus, nos dá alegria até nos momentos de dores, porque nós sabemos que o Senhor está usando tudo isso para a formação do nosso caráter, para o cumprimento da Tua vontade. É compreender que nós não estamos nessa vida largados à própria sorte, mas o Senhor está construindo a sua história em nós e através de nós, como fez isso no Antigo Testamento, depois cumpriu a sua promessa em Cristo e agora Ele diz que voltará. Porque muitas vezes nós somos tentados a perder a esperança. Vemos tantas coisas, enfrentamos tantas coisas, ouvimos tantas coisas que pode surgir em nosso coração aquele mesmo questionamento de Maria: como será isto? Os tessalonicenses achavam que a promessa era imediata. Paulo vai escrever para dizer: calma, o Senhor virá. Os escarnecedores vão dizer: onde está a promessa? Ele diz: não se deixem levar por essas palavras, porque 1000 anos como um dia como 1000 anos. O Senhor não retarda, Ele apenas é misericordioso. O tempo do Senhor se cumprirá. Deus entrou na história quando aquele menino nasceu numa manjedoura na cidade de Belém. Cumpriu a sua promessa. Aquele menino cresceu, se desenvolveu, ensinou, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e deixou uma promessa dizendo: os anjos disseram, esse mesmo que foi assunto aos céus, um dia voltará para vos buscar. Nós não podemos perder de vista essa expectativa. Nós não podemos nos cansar, e se nos cansarmos, devemos voltar à palavra e receber dela o ânimo e o vigor para continuarmos caminhando na esperança. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele promete e Ele cumpre. E nós estamos celebrando o Advento nessa expectativa gloriosa da celebração da noite de Natal. Nós fazemos isso com a simbologia da vela, apontando para aquele dia. A primeira vela que representa a aliança. Nós vamos acender hoje a segunda vela, que representa a promessa de Deus. A promessa de que Ele enviaria o Salvador, que resgataria toda a humanidade.